Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, o Evangelho começa fazendo um elogio, à pessoa de João Batista, e nós sabemos toda a importância da missão de João Batista, ele que foi o precursor, ele que foi obediente e viveu bem, muito bem a sua missão, o chamado de Deus para a sua vida, ele que foi o último dos profetas, ele que veio preparar os caminhos do Senhor, convidar o povo à conversão, e viveu isso com toda humildade. O Evangelho diz que de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas no Evangelho também tem um detalhe muito importante, muito interessante. É quando diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. É um detalhe que não pode passar despercebido por nós. Quando o Evangelho diz: são os violentos que o conquistam. Que violentos são esses? O que significa quando o Evangelho está dizendo que o reino dos céus é conquistado pelos violentos? São aqueles que fazem confusão? São aqueles que vivem brigando por aí? Não. Não é desse tipo de violência que Jesus está falando, que são aqueles que conquistam o reino dos céus. O que significa os violentos, esses que conquistam o reino dos céus? O que significa essa violência que Jesus está falando no Evangelho? Os violentos aqui são aqueles que se empenham e colocam todo o esforço necessário. E esse esforço necessário, essa violência, significa, em outras palavras, a doação de vida. Significa a renúncia que é necessário para seguir Jesus, para entrar no reino dos céus. Veja, meu povo, quando nós escutamos da própria pregação de João Batista o convite à conversão, João Batista convidava todo o povo ao arrependimento dos pecados. E quando se fala de conversão, a conversão ela exige muito de nós. Por quê? Porque conversão é mudança. Mudança de mentalidade, é mudança de vida, é abraçar a vida nova. Mas para abraçarmos a vida nova, nós vamos ter que lutar muitas vezes contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, contra aquilo que são os nossos planos, os nossos projetos de vida. Para abraçarmos o projeto de vida que Deus pensou para nós, para abraçarmos o plano de Deus para nós, a vontade de Deus, para acolhermos a palavra de Deus. Mas, quando se fala dessa mudança, isso significa a violência. Então, violência nesse sentido significa todo o esforço, dedicação, empenho que eu preciso ter, porque somente assim, claro, não somente o esforço, a violência em si, mas a violência, o esforço, a dedicação, o empenho unido à graça de Deus, para que um dia eu possa entrar no reino dos céus. E aqui nós podemos nos perguntar: que empenho, que dedicação
eu tenho presente na minha vida? Que empenho, que dedicação, que esforço eu tenho feito, eu tenho realizado para conquistar o reino dos céus? Meu povo, não se entra no reino dos céus de uma forma fácil. Não se conquista o reino do céu de uma forma fácil. É preciso luta, é preciso dedicação, é preciso empenho, é preciso violência. Que nós sejamos esses violentos, ou seja, aqueles que fazem de tudo para não perder os céus, para não perder a vida eterna. Portanto, que o Senhor nos dê essa graça de nos esforçarmos sempre, de nos dedicarmos sempre, de nos empenharmos acima de tudo, para que nós possamos tomar posse do reino que Deus preparou para cada um de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.